Quer fazer um pão com uma receita de massa retirada do caderninho da vovó e transformá-la em um objeto de desejo leve e macio como a seda? Pois bem, assista essa videoaula até o final e descubra como transformar uma receita simples em objeto de desejo para seus clientes. Clique aqui abaixo no link na descrição desse vídeo para se inscrever no nosso curso de panificação. Chame nossa equipe no chat ou WhatsApp para receber um desconto exclusivo e dominar a arte de fazer seus pães tornarem verdadeiras obras de arte. Eu sou Salva Fonseca, especialista em panificação de pães modelados. Estou à frente do Padaria do Saba, um canal dedicado à produção de pães artesanais e pães modelados. Vem com a gente transformar as suas mãos em mãos de fada e, com a minha e a sua memória afetiva, transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Eu estou aqui para transformar as suas mãos em mãos de fada. E no meu Instagram eu já vi que tem várias pessoas de vocês que já possuem mãos de fada, que já tem o dom de Deus de fazer os pães modelados. Só precisa que vocês tenham um empurrãozinho só para vocês fazerem os pães modelados, transformarem em objetos de desejo. E é para isso que a gente está aqui. Para transformar, eu quero que vocês transformem as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. E a nossa live de hoje vai ser pães modelados produzidos sem os ingredientes corretos. Só que essa live ela vai ser um pouco diferente, que eu vou pedir para vocês participarem no chat aí algumas perguntas que eu vou fazer. A gente vai começar aqui a introduzir alguns estudos de caso que já aconteceram com alunos, que já aconteceram com as senhorinhas que eu já falei para vocês que vêm em casa para a gente fazer pão junto. Então, a gente vai começar a estudar esse tipo de caso, esses casos, tá bom? Então, a gente vai falar para vocês assim, como nós vamos estudar casos, erros e acertos com os pães modelados produzidos sem os ingredientes corretos, então eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, sobre os ingredientes pães modelados sem os ingredientes corretos, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, vai formulando aí na sua cabeça a sua dúvida, a sua pergunta, que no finalzinho da live eu vou responder a todas as perguntas. Se não der para responder todas, a gente responde qual que a gente der para responder aqui, tá bom? Qualquer problema na live é só me chamar que eu estou de olho aqui em vocês, tá bom? Então, o assunto da nossa live hoje é pão modelado produzido sem os ingredientes corretos. E eu vou começar com um estudo de caso. Como eu já falei para vocês, quando eu comecei a fazer os pães modelados, a darem certo e a viver disso, eu comecei a tentar imaginar se eu pudesse ensinar para várias pessoas, para que as pessoas não tivessem e não caíssem no mesmo erro que eu caí e não levassem tanto tempo para chegar num erro e num acerto. Errando e acertando e dando cabeçada e caindo para cá, caindo para lá, e pão murcho, pão que não cresce, pão duro, ter que jogar os ingredientes fora. Então eu pensei, bom, eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis. Só que eu falei que eu não poderia fazer isso sem fazer um teste antes. E esse teste que eu fiz foi com as senhorinhas aqui que tem na rua da minha casa, que são senhorinhas de mais de 70, 75, 80 anos, que elas sempre vêm aqui na minha casa por causa do cheiro ou então por causa dos pães, dos bolos. Então eu resolvi fazer um teste com elas. E esse teste foi o meu treinamento quando eu comecei a treinar com elas, fazendo um teste para me ver se dava certo. E deu muito certo. Porque a partir do terceiro dia eu já tinha o feedback delas e elas falavam que estavam maravilhadas fazendo pães como nunca tinham feito. Então, o primeiro estudo de caso é o pão modelado, mas é um pão que a gente faz primeiro para testar se a pessoa sabe fazer um pão ou não. Quando você não escolhe um ingrediente bom, a gente pensa logo, olha, a farinha de trigo é a primeira. Porque se você... Eu já fiz isso, tá, gente? Por isso que eu estou falando. Eu tenho liberdade de falar isso porque eu já fiz isso. Ah, a farinha de trigo já tem 3 meses que venceu. Ah, mas dá para usar ainda, não foi aberta ainda. Bom, isso é um assunto que a gente pode resolver aqui ou a gente pode conversar sobre esse assunto. Pode dar certo?
Pode. Pode dar errado? Pode. Pode ficar no meio do caminho? Também pode. Mas eu não aconselho usar uma farinha que esteja vencida. Sabe aquela farinha que tem um... Não é teia de aranha, as traças já fez um monte como se fosse teia de aranha do lado. Vocês já viram? Confirma aí pra mim no chat, se vocês já viram. É tipo uma teinha de aranha que fica assim do lado da farinha de trigo. Então, a gente faz o quê? A gente pega aquela farinha e usa. Não é para usar, gente. Ou usa uma farinha de boa qualidade, ou então não faz. Esse é o primeiro erro seus, clássico, que todo mundo faz isso, eu também já fiz. Outra coisa, pegar o fermento e o fermento também vencido. Gente, olha, presta atenção, isso acontece muito com o fermento biológico fresco. Porque o fermento biológico fresco, ele precisa ficar na geladeira, na parte mais fria da sua geladeira. Quando ele começa a derreter, é porque ele está perdendo a sua força. E você já sabe, que a gente já explicou na live 2 sobre o fermento, que o fermento biológico fresco, ele é um pouco mais fraco do que o fermento biológico seco. 10 gramas de fermento biológico seco equivale a 30 gramas do fermento biológico fresco, porque o fermento biológico fresco ele é mais fraco do que o seco. Então você imagina, se ele já é fraco e ele já está vencido, ou então ele já está derretendo, já perdeu aquela força dele, não vai adiantar. Não tem santo que resolve, não tem mãos de fada que resolve, não tem dom de Deus que resolve um pão que não cresceu. Então, para isso, a gente tem que atentar a isso, e esse é o segundo erro que eu estou contando aqui para vocês. Quando eu faço um treinamento com as minhas alunas ou com as senhorinhas que tem aqui perto de casa, a primeira receita que eu faço para testar se uma pessoa sabe fazer um pão ou se ela não sabe, é aquele pão de massa mole, que a gente bate tudo no liquidificador, depois vai jogando farinha, jogando farinha, jogando farinha, e até dar ponto. Essa é a receita que a gente faz primeiro. Por quê? Para testar se a pessoa sabe fazer pão, se a pessoa nunca fez pão, ou se a pessoa está em cima do muro aí, tá? Então, primeiro estudo de caso, e hoje eu vou pedir para vocês participarem, tá bom? Eu vou fazer as perguntas, eu quero ver se vocês estão entendendo, para mim ver se vocês estão entendendo o decorrer de uma live com a outra, porque sempre uma live e a outra, ela tá ligada na outra. A minha equipe vai deixar as lives gravadas durante um determinado tempo, porque elas são aulas, né? E por quê? Porque tem alunos nos Estados Unidos, Japão, Espanha, Portugal, que o fuso horário daqui não bate com o deles. Então a gente vai deixar um pouco mais para que essas pessoas assistam também no horário deles. Já pensou? A gente entra aqui 7 horas da noite e lá é 1 hora da manhã, 2, não dá, né, gente? Então a gente vai deixar um pouco aí para esse pessoal assistir. Então eu peço que vocês assistam todas as lives para não perder nenhuma, porque quando sair do ar, eu sei, eu estou acostumado, eu tenho certeza que você vai falar para mim onde estão as lives e tal. Então elas vão sair do ar porque elas são aulas, tá bom? Para mim fazer um pão de massa mole, eu preciso dos ovos, açúcar, manteiga, óleo e depois do açúcar eu preciso do quê? Quem lembra dessa live? Depois do açúcar eu preciso do sal. Casamento perfeito. Se o açúcar entrar na massa e não entrar o sal exatamente por cima do açúcar, pode deixar. Seu pão vai sair bom? Pode acontecer. Seu pão pode sair um pão modelado de respeito? Pode sair, mas vai sair sem gosto. Então, casamento perfeito entre o açúcar e o sal. E aí, o que as minhas senhorinhas e as minhas alunas faziam era o quê? Elas colocavam fermento biológico seco, 10 gramas, ali no liquidificador e batia. E a minha pergunta é, tá certo ou tá errado? 2 minutinhos aí para vocês escreverem aqui no chat se essa técnica das minhas alunas está certa ou se está errada. Bater o ovo, açúcar, sal, óleo e o fermento biológico seco e depois o leite ou água, se quiser. Bater. Tá certo ou tá errado? Bom, certo está, porque é uma massa mole. Essa massa tem que ser mole mesmo. Ninguém vai sovar essa massa. Está certo até você colocar o fermento. E eu já vou te explicar por quê. A partir de hoje, já falamos muito sobre esse assunto,
que vocês precisam entender que o fermento biológico fresco ou o fermento biológico seco, eles são micro-organismos vivos. Tá todo mundo respondendo aqui, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Eu misturo na farinha. Tá. Por enquanto, tá certo. Até o momento que você coloca o fermento biológico seco. E eu já vou te explicar por quê. Quando eu te explico que o fermento biológico seco é micro-organismos vivos, eu estou te dizendo que ele é vivo, ele tem vida. E o que vai acontecer? Quando você bate, primeiro que o fermento, a história de ontem que eu te contei. Primeiro que o fermento não gosta de aço, nem de alumínio. E aí você vai ter no liquidificador a hélice, que é de alumínio e de aço. Já para por aí. Outra, como o fermento fresco ou seco, ele é vivo, quando você vai rodando e batendo, pode acontecer dos micro-organismos vivos presentes naquelas bolinhas lá começarem a morrer. Primeiro eles começam a morrer pelo contato direto com a lâmina. E o segundo, eles começam a morrer pelas batidas, né? Beleza. Tá, mas você não se atentou a isso, eu também não me atentei a isso. Minhas alunas aqui de perto de casa, as minhas senhorinhas, também não se atentaram a isso. Fizeram os pães. Deu certo? Não. E por quê? Porque eu já vou te explicar por quê. Quando você mata o fermento, existem alguns micro-organismos vivos que ficam vivos, não são todos que morrem. Só que quando você vai fazer a massa ou vai sovar essa massa, o que vai acontecer? Desse lado da massa tem os fermentos, os micro-organismos que estão vivos. E desse lado também tem os micro-organismos vivos, mas poucos, porque vários morreram. Então, o que vai acontecer? Vou te fazer uma outra pergunta, que hoje vocês vão participar comigo até o finalzinho dessa live, tá bom? Isso acontece. Um pão fica, de um lado, quando você assa, já aconteceu isso com você? Me conta aí no chat. Um lado fica alto, dá aquela bolhona, do outro lado fica baixo. Então, isso é o que acontece quando o fermento morreu. Por que acontece isso? Por causa da lâmina do liquidificador, por causa da batida. Nesse caso, outro caso, por que acontece isso? Porque você escolheu colocar água ou leite morno, mas você esquentou demais. Todos os micro-organismos vão morrer? Não, morrem um pouco e alguns ficam vivos. Então, aquele pão alto de um lado, baixo de outro. Eu já fiz isso várias vezes até entender que o fermento não gosta de aço, alumínio, nem ferro, nem esses materiais. Então, lembrando de ontem, você precisa escolher os materiais de plástico, silicone, colher de pau ou vidro, tá bom? Combinado então? Essa é o primeiro estudo de caso nosso que acontece em todas as famílias. Para começar agora, eu vou falar um outro estudo de caso que vocês fazem muito, erram bastante, eu também já errei, as minhas alunas senhorinhas aqui erram bastante, que é o que eu falei para vocês ontem. Quando uma massa sua estiver grudando nas mãos e pedindo farinha e você achar que você deve colocar farinha, você precisa se atentar à receita. Qual que foi a receita que você pegou na internet? Pede quantas gramas de farinha de trigo? É 500 gramas, 600 gramas, 700 gramas? Você precisa entender quantas gramas de farinha de trigo que vai nessa receita. Se você colocar um pouco a mais, a sua massa vai ficar seca. Se você for colocar um pouquinho de menos, a sua massa vai ficar boa. Só que a sua massa vai ficar mole demais e não vai ter estrutura para levantar. Então, você vai ter que perceber outro erro. Estamos fazendo esse estudo de caso aqui, que já aconteceu com os meus alunos aqui dentro da onde que a gente está falando. Então, o que acontece? Você vai perceber hoje, a partir de hoje, quando você começar a fazer sua massa, quando você fizer assim, se essa massa estica, se ela começar a rasgar, essa massa ainda não está boa. Ela precisa chegar no ponto de véu. E aí você me pergunta, o que é ponto de véu? Já falamos sobre isso. É quando a massa fica bem macia, bem elástica e ela fica no ponto de chiclete. Quando você faz assim e ela estica sem rasgar. Porque
até o momento que a sua massa estiver rasgando, ela não está no ponto de ser modelada. E para modelar, você já sabe que você não pode colocar mais farinha de trigo, em hipótese alguma. Se você colocar mais farinha de trigo, essa massa vai começar a ressecar e você vai perceber que ela vai começar a dar bolha e vai começar a querer murchar. Essas são dois casos que acontecem com muita frequência entre nós aqui e com as minhas senhorinhas por aqui. Então, por isso que eu fiz o teste com elas, porque elas, eu já sabia que elas não faziam muito pães, porque elas trabalharam a vida toda, professora, trabalharam na prefeitura e tal, então elas não fizeram pães a vida toda. Então eu fiz esse teste com elas e deu muito certo. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O tipo de farinha que você usa, os pães que você faz, já aconteceu com você do pão murchar, do pão ficar duro, e já aconteceu de uma parte do pão ficar alta e a outra parte baixa? Me conta aqui no chat que eu quero saber. Porque comigo já aconteceu várias e várias vezes isso. E eu sei que vai acontecer com vários de vocês. Sei também que o pessoal que já me mandou as fotos das atividades que eu pedi para vocês fazerem, fazer os pães com água morna, testar fazer com água em temperatura ambiente, já mandaram para mim tudo no Instagram. E eu sei que vocês têm mãos de fada e eu já vi isso, eu concluí isso porque o meu Instagram é tanta mensagem no privado que eu não estou conseguindo. Foi acumulando, não estou conseguindo responder a todos. O terceiro erro, gente, que a gente vai falar aqui é sobre os ovos. Geralmente, os meus alunos aqui, é bastante erro quando a gente fala de ovos. Primeiramente, quando você fazia pão lá com a sua avó, lá em meados de 1980 para lá, o que acontecia? Se você for analisar bem, tem a clara e tem a gema. Se você quiser que o seu pão fique com uma estrutura boa, firme, para você pegar com a mão e não amassar e não abaixar, você tem que colocar os ovos inteiros, ou seja, a gema e a clara. Já que se você quiser um pão bem amarelinho a parte de dentro, que a gente faz isso muito com pão doce, você vai colocar somente as duas gemas. E por que eu estou te falando isso? Porque geralmente quando você coloca mais de 2 ovos na sua receita de pão, ele faz o efeito reverso, que é o efeito da clara. E a clara, ela tende a puxar todos os nutrientes, os líquidos para ela e secar. A clara, estamos falando de clara. E a gema, por outro lado, ela vai deixar o seu pão macio. Então o teste que eu quero que vocês façam hoje e depois postem as fotos para mim é fazer os pães a partir de hoje somente com as gemas. Faça os pães com os ovos inteiros, gema e clara, e depois vocês façam os pães somente com as gemas. Você vai ter uma diferença gigante. E esse é o grande marco e é o grande erro de todo mundo. 4 ovos, por exemplo, são 4 claras a mais que ela vai colocar no pão para dar estrutura. E é a clara que vai deixar o seu pão duro. Tenta entender isso. Eu não estou falando que não pode colocar clara. Eu estou falando se você colocar mais do que pede a receita. 1 quilo de farinha de trigo, 2 ovos, no máximo, passou disso, vai ficar duro, não tem jeito. Porque a clara, gente, a intenção dela, já fez cola com clara? Tenta bater um pouquinho a clara e tenta colar o lado do pão para você ver. Na hora seca, fica duro mesmo. Então, para você fazer os pães, você vai fazer esse teste para mim hoje então. Vai fazer um pão como você já faz, com os 2 ovos inteiros, clara e gema, e vai fazer um pão separado, somente com as gemas. E eu quero que você saiba o resultado disso. Hoje a nossa live tá bem light, porque hoje eu estou contando para vocês, estamos fazendo estudos de caso de erros que já aconteceram aqui comigo. Então, se esses erros aconteceram já com vocês, então vocês clicam aí para mim no chat e me contam. Gente, presta atenção, eu disse para vocês que no finalzinho da live eu ia deixar você fazer as perguntas que eu ia responder, não ia? Então, ó,
Então, deixa eu só terminar aqui, eu já respondo as perguntas de vocês, tá bom? Então, eu tenho que reforçar para vocês que tudo que eu aprendi nesse longo de 30 anos foi entre erro e acerto. Eu não nasci sabendo e eu não nasci, eu precisei errar para mim consertar com o meu erro. Então é isso que eu não quero, que vocês passem bastante tempo aí procurando na internet a noite inteira para fazer pães. Façam os pães do jeito que eu estou te dizendo para vocês, porque eu estou tentando aqui transformar as suas mãos em mãos de fada, porque o dom de Deus de fazer pão você já tem, só falta dar um empurrãozinho para transformar essas mãos suas em mãos de fada. E como consequência disso, você me deve uma coisa que eu já te falei, que é transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Eu peguei uma receita, mas não deu certo em Batumô. Geralmente, eu tô aqui para falar para você o que não fazer para o pão em Batumá. Então, se você acompanhar as aulas, eu acho que você já está ficando craque nisso, né, Claudete? A Marilene, o meu já aconteceu também, ficou duro e tal. A Marisa, o meu ficou enrugado depois de tirar do forno. Ô Marisa, faz o seguinte, faz um teste hoje. Tenta colocar esse pão que você fez aqui, ficou enrugado, no forno frio, uma bandeja embaixo. Aqui está a sua bandeja que está com pão. Coloca outra bandeja embaixo para não queimar o pão embaixo e coloca no forno sem ligar. Liga o forno a 180 graus e deixa até corar. Tira e queda. Depois você me conta? Me conta lá no Instagram, tá bom? A marca de farinha de trigo interfere? Se tiver menos de 7% de proteína, que você vai ler no rótulo da farinha, interfere sim. E se eu dobrar a receita, posso usar 4 ovos? Até 1 kg, 1,2 kg, 2 ovos. Passou disso, você pode dobrar a receita, tá bom? Manteiga ou óleo, gordura responsável pela maciez do pão? Sim. A manteiga, 50 gramas. Óleo, 20 ml. Se passar de 20 ml, fica seco. Quando saber que o pão já cresceu o suficiente para assar? Tenta imaginar a sua massa tá lá crescendo. Antes de dobrar de volume, tipo um dedo antes de dobrar de volume, você já pode assar que é tiro e queda, vai ficar o melhor pão da sua vida. Depois você me conta, Josiane. Claudineia, quantas vezes devo cilindrar o meu pão? Eu cilindro uma vez só. Cleusa, eu só uso a farinha para pastel. Ótima, essa aí, se eu pudesse, eu usava a vida toda. Mas como eu ensino, eu tenho que ensinar com as farinhas que não são tão boas. Mas a de pastel, ai meu Deus do céu, essa aí eu gosto. Benícia, gente, vamos dar os likes. É isso aí, dá like, se inscreve no canal aí para não perder nenhuma novidade, nenhuma live, tá bom? A Mali Arthur, posso usar a banha? Pode, só que não pode passar de 20 gramas também, tá? Que ela faz o papel do óleo, vai secar o pão. Graziele Barbosa, eu vou ver as outras lives depois, tá combinado? Ana Lúcia, obrigada. Graziele, dicas preciosas. Gente, combinado então, a nossa live de hoje foi essa. Estudo de caso, estudo de pessoas que já erraram, estudo meu também que já errei. O que foi hoje foi pães modelados produzidos sem os ingredientes corretos. O que acontece? Foi isso a nossa aula de hoje. Eu estou aqui, qualquer coisa é só vocês me mandar lá no inbox, que eu respondo a todos, tento responder a todos. Estou aqui para transformar as suas mãos em mãos de fada e você me deve uma coisa. O quê? Transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Tá bom? Te vejo amanhã na nossa próxima live. E a nossa live, pão modelado produzido com os ingredientes corretos. Tá bom? Beijo para todo mundo e até amanhã.